Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial e estamos gravando este início e o final do programa aqui no Parque da Redenção, Parque Farroupilha, na cidade de Porto Alegre. Sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? O programa de hoje tem como convidados especiais o roteirista, diretor, premiado por filmes como Rita de Redenção e Doce Amargo Infinito, Cássio Araújo. Também vai estar conosco falando a respeito de um concurso de empreendedorismo e inovação para os pequenos empresários e MEIs, Felipe Tisbierek, que é articulador da Sala do Empreendedor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O programa Movimento Empresarial, ele tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. Também da Virtualfly, assessoria virtual. Todos os nossos programas são gravados dentro da MacroOffice, o seu espaço para eventos. E as imagens do programa são captados pela Priscila Oliveira, fotógrafa. O programa Movimento Empresarial, com tudo isso e muito mais, está começando a partir de agora. O programa Movimento Empresarial tem um compromisso com o empreendedor, com o empresário, com o profissional liberal, de sempre trazer novidades, trazer histórias de superação, trazer bons exemplos. Nós já fomos referidos como um programa que traz pautas positivas. Nesse sentido, nós convidamos hoje o articulador da Sala do Empreendedor, Felipe Tisbierek, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Mais uma vez, muito obrigado. Já estou me sentindo em casa, literalmente, nesse programa. Não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar compartilhando notícias e informações. Muito obrigado pelo convite, Rogério. Felipe Tisbierek, você já deve ter assistido tanto no programa Para Elas, apresentado pela Ana Paula, como aqui no programa Movimento Empresarial, mas para quem ainda não o conhece, eu vou pedir, Felipe, para tu rapidamente contar um pouquinho da tua história para os nossos telespectadores. Bem, então, meu nome é Felipe Tisbierek, né? Trabalho na Prefeitura desde 2013, já passei por algumas secretarias, Secretaria de Governança, Secretaria de Esporte e Lazer, hoje estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apaixonado, né, e entusiasmado por essa pauta que é o empreendedorismo, que, como eu gosto de dizer, né, Rogério, muito mais que desenvolvimento econômico é desenvolvimento social, né? Tu empreender hoje é gerar renda, e gerar renda, além de girar a economia, tu gera possibilidades, oportunidades para a sobrevivência da pessoa, para suprir as necessidades, né, das famílias. Então é uma pauta aí que me sinto muito feliz de estar podendo hoje estar atuando nesse sentido, né? Felipe, a novidade que tu vem trazer aqui para os empreendedores aqui da região metropolitana de Porto Alegre é justamente um projeto que envolve um concurso e envolve inovação e envolve algumas entidades parceiras, né, além da Prefeitura de Porto Alegre. Conta para nós um pouco do que se trata isso. Exatamente. Então, um concurso de empreendedores criativos e inovadores, né? Mas, assim, um passo atrás, né? Quem está promovendo esse concurso, então, é a Trilha de Empreendedores, que é um movimento, como tu bem falou, de vários grupos, entidades, instituições que hoje fomentam o empreendedorismo em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, junto com a Imambuí Porto Sol Microfinanças, né? Que é uma OCIP que hoje atende e assiste, né, com crédito microempreendedores, que também está promovendo em conjunto, então, este concurso, que é exatamente para estimular e, mais que isso, para reconhecer
tantos produtos ou serviços criativos, né, que hoje a gente tem. Hoje a gente sabe que o empreendedor, ele se vira e ele traz no seu DNA, né, ou se qualifica para desenvolver essa criatividade, com produtos diferentes, com forma de atender diferente, com um marketing diferente. Então a gente quer reconhecer esses empreendedores que estão hoje saindo da caixinha, digamos assim, né, de uma forma criativa, apresentando seus produtos ou serviços. Quem é que está apoiando esse evento e quem é que pode participar desse concurso que está sendo realizado? Bom, nós temos então 3 apoiadores formais, né, que é o Estúdio PoaCast, nós temos o Instituto Florescer, e nós temos também a ADMRS, que é a Associação de Administradores e Empresas do Rio Grande do Sul, né? Os 3 estão fortemente aí parcerizados com esse projeto, que é o primeiro de muitos, né? Ainda temos outras novidades para mais adiante ainda, de outros projetos. E o concurso ele é aberto para todo empreendedor formalizado que seja MEI, ou empreendedor informal mesmo, aquele que está começando, que faz lá os biscoitos, mas de um formato diferente, criativo, mas que ainda não tem sua formalização, esse também pode participar, né? Então são empreendedores formais que sejam MEIs ou empreendedores informais. Quer dizer, é um incentivo realmente para aquele pequeno, né? Para que ele possa crescer, se desenvolver, gerar muitas vezes renda para a sua família, para a sua comunidade, porque tu colocaste, eu já te ouvi dizendo isso em outras oportunidades, quando uma pequena empresa ela é auxiliada, na verdade tu está auxiliando todo um ecossistema de pessoas, muitas vezes uma comunidade inteira, né? Exatamente, e assim, quando eu digo que esse concurso ele visa reconhecer, né? Tem como esse objetivo reconhecer esses empreendedores criativos, nada mais é do que também dar esta visibilidade para eles, né? A gente poder, após, né, os mais criativos, os mais inovadores, a gente poder estar junto, potencializando então seus negócios, dando sua visibilidade. Mas é claro, né, Rogério, que um concurso desse tipo, todos ganham, né? Então todos já são vencedores, todos que participam já são ganhadores, né? A diferença é que os primeiros colocados ganharão os prêmios, né? Como é que funciona, Felipe? Como é que as pessoas se inscrevem e exatamente o que pode ganhar aquele conjunto de empresas que for selecionadas? Deve ter uma banca julgadora também, né? Isso, nós temos uma banca julgadora que é composta, né, pelos promotores e apoiadores. Então, uma banca composta pela Membuí, pela Trilha, pela ADMRS, pelo Instituto Florescer e pelo Estúdio PoaCast, tá? E, na verdade, tem lá os critérios, todo o regulamento, todas as informações tu pode encontrar ou no Instagram da Trilha de Empreendedores, que é @Trilha de Empreendedores, ou @Membuí Microfinanças Porto Sol. E também dos apoiadores, né? Estúdio PoaCast, ADMRS, Instituto Florescer. Nós temos rapidamente aqui os prêmios, que é exatamente nessa linha que eu estava falando. Para potencializar o produto ou o negócio, nós temos, em primeiro lugar, vai ganhar gravação de 4 programas podcast, para que possa estar divulgando, convidando outros parceiros e potencializando as vendas, né? Vai também ganhar 3 horas de consultoria dos mentores lá da ADMRS, da Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul, dando toda a consultoria, planejamento, corrigindo, sugerindo, né? Fazendo toda aquela mentoria mesmo, para que possa planejar e melhorar a qualidade daquele empreendedor. E teremos também, para o segundo e terceiro lugar, as mesmas premiações, só que no caso do segundo lugar, em vez de 4 programas, serão 2 programas e 2 horas de consultoria dos mentores da ADMRS. E para o terceiro lugar será 1 programa de podcast e 1 hora de mentoria, né, dos consultores da ADMRS, né? Mas enfim, isso é uma premiação que sim, vai estimular muito, vai potencializar muito, vai ajudar muito os vencedores, mas eu gosto de reforçar aqui, o importante eu acho que é todo mundo poder participar, para que a gente possa também estar ajudando a conhecer esses novos empreendedores e poder assim, de outras formas, estar potencializando e dando visibilidade para eles. Felipe, tu és articulador da Sala do Empreendedor, né? O que é a Sala do Empreendedor? E esse tipo de ideia me nasce ali dentro também, né?
também. Embora este projeto, né, ele seja um projeto que não é da Sala do Empreendedor, mas que tem total apoio, né, e sim, a sala como espaço, quando circula todos os empreendedores e articuladores, eu gosto de dizer ativistas do empreendedorismo, né? E ali surge várias ideias e parcerias e conexões que vão dar, sim, origem a este projeto e tantos outros que aparecerão por aí. Não somente projetos da Prefeitura de Porto Alegre, como projetos de parceiros, né? De instituições, de entidades, de organizações, de movimentos, que a gente, enquanto Prefeitura, possa estar, então, potencializando ou também colaborando, ajudando de alguma forma. Nós estivemos recebendo aqui também recentemente a coordenadora da Imembuí, falando sobre um projeto que também envolve a Prefeitura, que é um projeto de juros zero para empreendedores. Então são ações que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo justamente em benefício do pequeno. Porque para uma grande empresa fazer algum tipo de captação de recurso com juro baixo, normalmente é muito fácil, mas para o pequeno, aquele que realmente precisa, normalmente não é fácil, né, Felipe? Exatamente. Esse é o programa Mais Crédito Juro Zero da Prefeitura de Porto Alegre, onde nós temos aí 3 operadoras credenciadas, né, para poder fazer a operação, conveniadas com a Prefeitura. E a Imembuí, como tu citou aqui, ela é uma OCIP, né, conveniada com a Prefeitura, onde, inclusive, além de executar este programa Mais Crédito Juro Zero, ela atende como diferencial aquele empreendedor que nem formalizado é, ou seja, aquela mãe, aquele pai que por necessidade, né, vende o bolo, faz corte de cabelo, costura, enfim, para poder suprir as necessidades familiares, né, de subsistência. Então, a Imembuí, ela atende, então, este microempreendedor, este empreendedor que está nascendo, que está começando, mesmo que não tenha formalização nenhuma, né? E os demais também, né? MEI, enfim, todos os outros também. Felipe, quando um empreendedor, que daqui a pouco nem está tão organizado assim, mas faz a venda do seu produto ou serviço, se inscreve para participar de um concurso, tu acreditas que isso ajuda ele a se organizar mais e a obter melhores resultados ali na frente, podendo até mesmo ter um tipo de mentoria para ajudar a organizar suas ideias? Com certeza, Rogério. Eu acho que em todos os aspectos é fundamental todo empreendedor participar de tudo que puder participar, sejam encontros, eventos, network, concursos como este, além da premiação, né, que a gente buscou uma premiação com parceiros, como tu falou aqui, a ADM, né, essa consultoria exatamente com esta intenção, né, de pegar os melhores mentores da associação para poder exatamente ajudar a potencializar. Às vezes, aquela pessoa sabe que tem uma ideia criativa, né, tem um tino para o negócio, mas a gente sabe que precisa um pouquinho também tu ter o conhecimento técnico para poder prosperar, né, e aí entra no caso, como este exemplo do concurso, a premiação que a ADM-RS, né, a Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul, está oferecendo, que é esta mentoria, né? Quem são os empreendedores mais criativos, nós queremos ajudar eles a se impulsionar, então, né? Vamos corrigir aqui, vamos planejar junto, vamos pegar pela mão, vamos trocar ideias, nos conectarmos e passar técnicas também, né, para que eles possam prosperar. Como eu falei, às vezes tem uma grande sacada, mas ainda precisa de um conhecimento técnico para poder prosperar. A cidade de Porto Alegre está se transformando num ambiente mais amigável, mais aberto para as empresas e para receber novos investimentos? Com certeza, né, já saiu aí, o próprio Ministério já divulgou, final do ano passado, né, Porto Alegre, a cidade com o melhor ambiente hoje para novos negócios, né? E não nos causa estranheza que cada vez mais nós temos grandes eventos, cada vez mais nós temos muitos grupos e movimentos se organizando, de mulheres empreendedoras, de empreendedores de outros segmentos também. Então, assim, realmente a cidade está respirando, né? Nós tivemos pelo 2º ano consecutivo o Salt Summit, já está anunciado para o ano seguinte novamente. Nós teremos este ano, em setembro, se não me engano, a Expo Favela, que aconteceu... O que é a Expo Favela? A Expo Favela
aconteceu em São Paulo agora, ela é organizada pela CUFA, né, Central Única das Favelas, que exatamente, que nem eles dizem, eles querem reunir, né, o empreendedor do asfalto com o empreendedor da favela, né, fazer essa conexão para exatamente mostrar a possibilidade de conexões entre os dois ambientes, daquele empreendedor que talvez teve mais oportunidades, mas como empreendedor lá da comunidade, que também é criativo, que também prospera, que onde gera muita riqueza, né, e fazer essas grandes conexões mostrando para todo o ecossistema de empreendedores que a comunidade está muito forte nesta batida aí do empreendedorismo. Nós teremos em setembro aqui em Porto Alegre, você sediará então este grande evento, uma articulação com o governo do estado, com a prefeitura de Porto Alegre e com a CUFA, né? Felipe, agora voltando a falar sobre o concurso, não é necessário que seja alguma iniciativa da área de tecnologia, não tem que ser um aplicativo, não tem que ser alguma coisa na área de inovação, pode ser alguma ação que o empreendedor faz na economia de base tradicional. Com certeza. Quando se fala criativo e inovador, na semântica da palavra mesmo, né, de inovação, não é essa que a gente conhece nesse ambiente aí de tecnologia, né, somente, né, que seja inovação tecnológica, mas nem de inovar um produto, né, a necessidade faz com que a gente crie, ao longo da história do tempo, a gente vê que as coisas foram sendo descobertas por necessidade. Então, assim, eu estava vendo esses dias até um guarda-chuva, que ele tem um visorzinho, porque a pessoa quando caminha na chuva aqui, ela fica se batendo que não enxerga, então fizeram um visorzinho ali e tal, assim, coisas novas que não necessariamente de tecnologia. Tecnologia também pode, mas é um concurso exatamente direcionado para boas ideias diferentes. É o artesanato de um sabonete que tu faz num formato diferente, ou uma pintura, ou num tipo de vestimenta, um tipo de... Eu vi também... gastronomia, nós temos muitos produtos interessantes, legais, diferentes, né? Então, até o visual criativo, não somente o propósito daquele produto, mas também o visual dele, como ele se apresenta, tudo vai ser valorizado. Felipe Tisbieri, que é articulador da Sala do Empreendedor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, vou pedir para tu fazer um convite, então, para as pessoas participarem deste concurso tão importante. Então, aqui, todos os empreendedores que estão nos assistindo, quero convidar para vocês participarem, se inscrevam lá, @trilhadeempreendedores ou @Imembuí Porto Sol Microfinanças. Lá tem todo o regulamento, se inscrevam neste concurso e acompanhem também essas páginas, porque nós teremos outras ações, outras atividades, para que a gente possa cada vez mais valorizar o empreendedor de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Gostou dessa novidade? Nós gostamos, tanto é que logo que a gente tomou conhecimento, convidamos o Felipe para trazer essas informações. Queria só, então, Rogério, agradecer mais uma vez o programa aqui, né, por esse espaço, essa oportunidade de poder estar divulgando, agradecer o Instituto Florescer, o Estúdio Podcast e a Associação, então, de Administradores e Empresas do Rio Grande do Sul, que são nossos parceiros neste concurso, tenho certeza que serão em outros que virão aí também, estão aí gentilmente como premiação, compartilhando os seus conhecimentos para poder estar impulsionando esses vencedores deste concurso. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E você, continue aí com a gente que logo logo tem mais Movimento Empresarial. Olá! Eu sou a Vera Brock, sou professora, mentora, consultora, empreendedora. Nas dicas de gestão empresarial de hoje, tenho um objetivo maior, que é despertar a necessidade de buscar mais conhecimentos. E isso só podemos obter pela leitura, pela conversa com os amigos, das áreas afins, buscar conectar-se com esse universo de conhecimento. Portanto, hoje, para encerrar as dicas de gestão do ano 2022, rumo ao novo ano, decidi apresentar apenas tópicos, sem grandes explicações, para que você busque ler e compreender como ocorre
a sua liberdade financeira. Então, vou apresentar os 12 passos para alcançar a liberdade financeira, segundo o autor Robson Campos, em seu livro Como Sair da Crise e Acelerar o Seu Negócio com o Método de Gestão 360 graus, exigindo um planejamento de nossas ações para, então, ajudar você nesta caminhada, ajudar você a tomar decisões, criar alternativas para melhorar a sua vida. E esses 12 passos são: tenha um orçamento, crie uma planilha com as suas despesas e receitas e o que pode você utilizar as sobras do seu dinheiro para investir. A segunda dica é que você pague sempre as suas dívidas, mas guarde um pouco para investir. Aqui inicia o momento da sua liberdade financeira. A terceira dica: reduza seus gastos. Uma boa estratégia é criar uma lista e buscar alternativas. Definir seus objetivos e sonhos. Objetivo: saber quanto pode guardar, priorizar. Seu planejamento financeiro muda quando você tem um objetivo. Antes de gastar, você lembrará do seu sonho. Uma viagem, um carro novo, uma faculdade, um curso extra, enfim, defina o seu sonho. Crie uma fonte de renda recorrente. O aluguel de um imóvel, crie um produto digital, crie alguma coisa que lhe dê satisfação. Sexta, crie uma fonte de renda extra. O item anterior bem demonstra isto. Mas pense, uma renda extra. Enquanto você dorme, viaja, estuda, o dinheiro vai entrando. Aquele barulhinho da criptomoeda. Poupe para investir. Sem poupar, será difícil investir. Então, reserve um percentual dos seus ganhos para o investimento. A oitava, conheça o seu perfil de investidor. Pense o que vale para você. Não vale para outra pessoa. Medite, conheça o seu perfil. Arrisque de forma moderada apenas um percentual da sua renda. Nona, estude o mercado. Consulte amigos experientes, especialistas, instituições financeiras consolidadas. Leia mais. A 10ª, invista seu dinheiro. Nunca esqueças a lei da acumulação do dinheiro. Estude e veja a arca do Tiago Nigro. Taxas de juros, tempo, valor investido são fundamentais a serem consideradas. 11ª, diversifique seus investimentos. Depois de muito estudar, verás que a diversificação é uma boa opção. Tal como o Tiago Nigro, use a arca. Estude para diversificar e aplicar percentuais. E a 12ª, calcule a sua independência financeira. Alvin Toffler deixou comigo uma reflexão que penso sempre em liberdade e independência financeira. Que para sobreviver às mudanças aceleradas de hoje,
devemos estar preparados para reexaminar os próprios modelos. Veja o seu modelo de vida, de recursos, de investimentos. Veja os seus objetivos. Não despreze o seu sonho. E vem comigo para a próxima terça-feira com as dicas de gestão da Vera Brock. Yeah, aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça Estamos iniciando mais um bloco do Movimento Empresarial e o nosso convidado especial de hoje é o Cássio Araújo. Ele é ator, roteirista, diretor e tem várias direções premiadas nacional e internacionalmente. E a gente vai ficar sabendo da história desse nosso cineasta brasileiro diretamente do Ceará e que está alcançando o mundo. Cássio, seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cássio, nós que agradecemos a tua disponibilidade aí para conversar com a gente. E a gente valoriza muito a cultura do Brasil, a gente valoriza muito aquelas pessoas que trazem reflexões positivas para as pessoas, com qualidade, e tu és uma pessoa que, pelas tuas ações, pelos prêmios que tu recebeste, já comprovaste que tens essa missão de vida de trazer um pouco de cultura para as pessoas. Mas eu gostaria de te pedir para tu contar um pouco da tua trajetória enquanto profissional para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Tá bom. Olha, eu comecei como ator, né? Assim, desde o começo dos anos 90 que eu faço teatro.
E assim, fazer o teatro para mim já foi um desafio, porque assim, na minha adolescência eu era gago. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de desafiar, desafiava a própria vida, né? Assim, as condições que me foram impostas. Então, assim, eu pensava em ser jornalista, eu pensava em ser ator, eu pensava em ser assim uma coisa que fosse diretamente contra aquilo que me era imposto de negativo. Eu queria quebrar isso, sabe? Então, assim, eu vou fazer teatro. E eu lia muito que teatro você é como se fosse uma terapia também, né? Assim, mas é uma arte, é uma das artes mais lindas que eu conheço. E assim, se você é capaz de falar, expressar a arte através do seu corpo, através da sua voz, e é onde justamente eu tinha aquele bloqueio, né, da gagueira, assim. Então, assim, se eu conseguisse pisar num palco e expressar a arte através da minha voz, do meu corpo, seria assim uma vitória muito grande. Então, essa foi uma das primeiras vitórias do começo da minha vida, assim, profissional. Eu consegui ser ator. Então, depois disso, eu comecei a fazer algumas participações no cinema, né? Assim, como ator. Participações pequenas, mas quando eu cheguei no set de um filme pela primeira vez, que eu vi toda aquela engrenagem, aquela coisa, eu disse, não, meu canto, eu não quis trocar de canto, eu quis aumentar as possibilidades. Eu pensei, não, meu canto também não é. Porque tem gente que diz, não, meu canto não é aqui, é ali. Mas eu digo assim, meu canto também é atrás da câmera. E depois que eu conheci tudo isso, eu tratei logo de fazer um curso básico. Procurei um curso básico em Fortaleza, um curso de um mês. E dali surgiu um roteiro de um curta. E depois que eu fiz esse roteiro, eu mostrava para muitas pessoas de Fortaleza, cineastas e tudo, sobre a possibilidade dele ser rodado, esse roteiro. Mas eu queria um diretor, porque eu não me via diretor, eu queria que a minha história fosse para a telona. Mas as pessoas me diziam, esses grandes, diziam: não, Cássio, mas se você escreveu, você sabe o que é que você quer. Pessoa melhor para dirigir é você. E eu fui criando coragem de ouvir isso e tudo, acabei escrevendo no edital do governo do estado, fui contemplado e filmei e fui premiado. Primeiro trabalho, rodou 15 festivais no Brasil todo, ganhei 9 prêmios. Aí, desses 9 prêmios, tem de direção, tem de fotografia, tem de atriz, tem de filme, melhor filme, ganhei muitos de melhor filme. Então, assim, eu tive a impressão que eu entrei no cinema com os dois pés, sabe, assim, primeiro trabalho, porque, assim, tem gente que não é querer ser no megabolar, assim, mas, assim, existe pessoas que fazem filmes e não saem, assim, eu, pelo menos, quando aqui no Cine Ceará, existe uma categoria de filmes cearenses que não entram na mostra oficial e eles fazem uma mostra para, assim, para os cearenses se verem na telona. E eu entrei logo na mostra oficial. Meu primeiro trabalho foi premiado e rodou, então, assim, eu quis investir mais no cinema e partir para outras coisas. Continuo ainda. E recentemente eu fiz um trabalho de cinema como ator. Sabe? Fui convidado agora em fevereiro. É um curta, e é um curta bem elaborado, feito por um cineasta cearense, de outro interior do Ceará, de Meruoca, que foi um trabalho muito, muito bacana e que ele está preparando assim para rodar festivais. Uma coisa bem elaborada. Parabéns, Cássio, pelo seu trabalho. Eu amei tudo que eu assisti, que você criou, que roteirizou. Está muito bem feito. Eu gostei de Ah, tudo. que Eu não bom. sou expert nessa área, mas eu sou expert em assistir e gostar. A gente Ah, não que bom. entende as técnicas Foi feito, utilizadas. mas foi feito para pessoas como você, para ver e gostar, para assistir. Sim. Que bom. Inclusive, eu tive uma criação católica. Atualmente eu não sou mais católica, mas eu tive uma Hum, criação católica. E eu não conhecia com tão profundidade a história de Santa Rita de Cássia. ah, E assistir o filme que você fez sobre Santa Rita de Cássia, e olhar aquelas pessoas falando, trazendo as suas histórias, os seus depoimentos, foi muito emocionante. Os seus milagres, porque a é, gente tem essa característica da gente acreditar, e mesmo que o outro não acredite que aconteceu, a gente guarda para a gente a força do milagre, tanto sim, aqui quanto na Itália, porque o teu filme traz essa mistura de culturas que é muito importante,
e essa descoberta, né, tão potente de uma santa que não é brasileira, mas que tem esse fervor, essa devoção de pessoas aqui e que tem um lugar tão lindo. A gente não sabia que tinha esse lugar dedicado, devoto a Santa Rita de Cássia. E eu gostaria de saber mais como foi para ti criar todo esse roteiro, esse filme. Foi fácil, não foi? A gente viu que tem vários apoios. E como que foi conseguir esses apoios? Olha, é assim, foi fácil no sentido assim de eu ter toda aquela informação, porque eu nasci nessa devoção, né? Então, assim, eu me formei em cinema, eu sou daqui da cidade onde há essa fé. Então, assim, eu achei que eu que deveria fazer esse documentário, sabe? Assim, eu tinha uma obrigação com o meu município, com a minha santa, sabe? Assim, com o que me envolve, de fazer esse documentário. Então, assim, eu não tinha recurso nenhum. Eu chamei alguns amigos, eu tinha uma economiazinha, pagando cachê simbólicos e tudo. E, assim, com os equipamentos, assim, emprestados, coisas, assim, precárias, fio de microfone, assim, desgastado a ponto de eu ter que refazer o depoimento porque perdi o áudio. Então, assim, foi coisa bem precária mesmo, sabe? Então, assim, eu ia fazer um curta, eu fiz um roteirinho para fazer um curta. Mas quando eu comecei a captar os depoimentos das devotas, eu me deparei assim com aquela riqueza, sabe, assim, de fatos. É, elas não falavam, até porque assim, a gente sabe que uma pessoa que recorre ao milagre de um santo, ela vai pedir por uma dor no corpo, por uma doença, por uma coisa. E eu vi mulheres pedindo para que Santa Rita curasse doenças na alma delas. E essas doenças era assim de dores na alma, assim, por conta dos maridos, sofrimentos dos maridos. Santa Rita foi uma mulher que sofreu muito com o marido dela. Então, assim, as devotas se espelham em Santa Rita. Então, assim, existia uma mulher que pedia para não sofrer. Ela tinha ciúme porque o marido tinha um amante e ela não estava aguentando de tanta dor, tanto sofrimento. Ela pedia para que Santa Rita curasse aquela dor, para que ela suportasse. Ela não pedia nem para acabar o romance. Ela pedia para, ela viu que não acabava, ela pedia para suportar. Então, quando eu comecei a ouvir isso, eu fiz uma prévia, né? Eu disse, não, isso aqui tem que ser um longa, isso aqui tem material bastante para fazer um longa, não vai ser só um simples registro de como é a festa de Santa Rita em Redenção. Merece um longa. E aí eu comecei a rodar o chapéu. Passei na cidade, fui nos empresários procurar. Eu disse, não, mas eu preciso de tanto. Eles queriam dar assim, porque aqui para a cultura quer dar R$ 30. Eu disse, não, tem que ser assim. Você pode dar isso, assim. E, e fui juntando. E deu, sabe, assim, para fazer a coisa bem básica mesmo, assim, captar as imagens e tudo. Aí consegui fazer muitas horas de depoimentos e tudo. E isso foi feito em setembro, que é no período das festas aqui em Redenção. Porque as festas de Santa Rita, já, em todo mundo já começou. E o dia de Santa Rita é 22 de maio, e eles começam o novenário no começo de maio, vai até o dia 22, né? Mas aqui em Redenção não festejamos, porque, né, que devido à colheita, a igreja esperava ter colheita para poder fazer leilões, tudo, tem aquela coisa de igreja, né? Então, ficou em setembro. Pelo que eu conheço, é a única festa de Santa Rita no mês de setembro, aqui em Redenção. Então, assim, eu filmei em setembro. Quando foi em dezembro, me deu, assim, uma coisa de fazer na Itália. Porque, assim, o foco do filme é sobre a devoção de Santa Rita em Redenção. Mas eu tinha, já que é um longa, eu tinha que falar da santa, né? O histórico da santa. E, assim, nada melhor do que falar da santa, saber da história dela no berço dela, em Cássia, na Itália, né? E aí eu consegui. Famílias, né, pessoal da família, uma economia que eu tinha para fazer outra coisa, tive que tirar para poder botar nisso, porque foi um projeto, assim, uma coisa, como eu falei, espiritual mesmo, sabe? Assim, eu queria, então eu dei tudo, sabe, assim, para realizar isso. Ganhei uma passagem, sabe, assim, teve toda, assim, bênçãos, muitas bênçãos, sabe, assim, para eu chegar lá sem falar italiano, chegar na Itália,
como é que eu vou chegar e fazer? Porque é diferente. Aqui no Brasil, se fosse para outro estado, chegar assim, eu precisava de uma ajuda, alguma porta abrir para eu poder, né, chegar lá nas pessoas certas. Então, eu procurei a arquidiocese aqui de Fortaleza e ela me deu o nome de uma pessoa, de um cearense que estava lá fazendo doutorado em Roma. E é um padre, ele estava lá no convento e tudo, e ele, por sorte, ele tem duas amigas que são devotas de Santa Rita e que gostavam de visitar a casa e tudo. E essas duas pessoas nos levaram. Cheguei em Roma, procurei esse padre, e de lá ele estava lá com essas duas devotas em carros e tudo para a gente ir para a Cássia. E lá uma delas era amiga da, da madre, lá do convento de Santa Rita, onde Santa Rita viveu. E essa madre me acolheu, eu fiquei assim, eu me senti em casa, parecia que eu estava aqui em Redenção. Sabe, elas me deixaram tão à vontade no convento, que eu filmar todas as imagens que eu quis do convento, né? E pegar o depoimento delas dos religiosos de lá, né? Tem um padre e tem ela que fala, né, sobre a história de Santa Rita. E tem as devotas também, que deram seus depoimentos, e a gente vê que as devotas de lá são como as daqui, né? Assim, somos universais, temos as mesmas dores, os mesmos desejos, fazemos os mesmos pedidos, temos as mesmas necessidades, né? Então, assim, serviu para unir também, né? Os povos, né? Assim, a gente se vê, se compara, né? Assim Sim, como se compara também as imagens, que quando eu cheguei em Cássia, que eu vi aquelas montanhas, eu lembrei aqui de Redenção, parece demais com sim, as montanhas daqui, sabe assim? E eu faço assim um paralelo, mostro uma imagem de lá e outra de cá no filme para ver a semelhança. perfeito. E Chamar se o entende Rogério. também, né? Cássio, o filme é muito Sim, interessante. Enquanto tu estavas falando aí, as pessoas tiveram a oportunidade de assistir algumas imagens do filme. E a gente recomenda que as pessoas procurem o Rita de Redenção no YouTube, porque ele está disponível. É um filme muito interessante sim. e vale a pena ser visto. Mas a gente precisa falar também sobre o teu filme Doce, Amargo, Infinito. Fala um pouquinho sobre ele para as pessoas conhecerem, porque esse é o mais antigo, né? O Doce, Amargo, Infinito é anterior. É de 2006, de 2006. Bem, o Doce Amargo Infinito, nele eu quero mostrar como o mesmo fato, é, fala assim de visões diferentes. O mesmo fato, para mim, é uma coisa e para você é outra. Então, assim, sobre a morte daquele pai, né? Morre um homem vai para o mar e passa 3 dias e se retorna ou não retorna, né? Aí lembrou do pai dele. O pai dele era um pescador que foi para o mar e nunca mais voltou. E depois o filho, que também é pescador, vai para o mar, diz que volta com 3 dias e atrasou. Então, assim, ficou o neto e a mãe, o filho desse homem que foi pescar e a mãe dele ficaram esperando. A mãe detesta o mar, né, a senhora, porque o marido dela foi pescar e nunca mais voltou. Já o filho que vai ser pescador ama o mar, porque ele vê no mar a presença viva do pai. É tanto que ele vai ser pescador também. Então, assim, o mar ele fica sendo visto de duas formas, de uma maneira negativa e uma maneira positiva. A velha detesta o mar, ela detesta o mar porque o mar levou o marido dela. O filho ama o mar, porque o mar é onde está a imagem viva do pai. O pai foi pescar e nunca mais voltou, e ele ficou assim, ele quer matar a saudade do pai, ele olha para o mar. Né? Então, assim, são essas duas visões que se tem do mar. E eu pensei assim, eu bolei numa história, para fazer essa história, eu pensei assim, de que o mar realmente representa isso, independente de ter perdido alguém ou não, você às vezes olha para o mar e você sente uma tristeza, você às vezes olha para o mar e sente uma alegria, às vezes o mar lhe dá esperança. Dependendo da cor do mar, assim, você tá, aquela coisa, passa aquela vivacidade, né? E de repente o mar tá um pouco mórbido, você enxerga ele mórbido. Então, assim, é o doce e amargo do mar. O mar, horas doce, o mar, horas amargo. Então, Lindo, eu bolei essa história, né? Assim, que exemplificasse isso, essa metáfora. Cássio. Que lindo, parabéns. Eu assisti os dois, eu amei os dois. Tu Ah, que consegue bom. passar muita emoção
naquilo que tu faz, e isso é muito importante porque a gente se reconhece no que a gente está legal. assistindo, justamente dentro desse contexto de analisar a gente, a nossa vida, mediante aquele fato que você está trazendo, independente de questões religiosas. É muito Sim. emocionante, tanto o Rita de Redenção quanto o Doce Amargo Infinito. Parabéns por esses 2 trabalhos que eu assisti e por todos os outros. Te desejo muito sucesso. Estamos Muito sempre à obrigado. disposição, o espaço está aberto sempre que você fizer uma novidade. Pode trazer para a gente Tá bom, divulgar. tá bom. Mas eu vou Bom, pedir para você deixar uma mensagem final para a gente. primeiro de tudo, eu quero agradecer suas palavras, assim, agradecer a vocês dois pelo convite. E eu amo a terra de vocês, assim, não conheço ainda, mas pretendo ir. E o que eu queria dizer, a mensagem é assim, de que as pessoas acreditem nos seus sonhos, porque assim como eu era um adolescente gago, reprimido, e eu sempre vi que tinha possibilidades, sabe? Assim, se eu via outras pessoas, eu nunca tive inveja de alguém que venceu. Quando eu vi uma pessoa vencendo, eu ficava feliz. Olha, ele conseguiu, é sinal que eu posso. Então, assim, eu não gastava energia em ter raiva de quem subia. Eu via as possibilidades e eu gastava energia em subir, em dar passos. E eu procurei fonoaudiólogo que me tratar, procurei teatro, sabe assim, e quero fazer muitas coisas ainda, sabe assim. Eu acho que eu fiz, às vezes eu fico dizendo que eu fiz pouca coisa na minha vida devido a isso, houve um atraso, eu não fiz, mas eu acho que eu fiz muita coisa porque eu cuidei de mim, sabe assim, acho que foi a melhor coisa, eu me recuperei e agora tenho muito a fazer. Minha vida, estou com 54 anos e eu estou só começando. Isso aí. Muito obrigado, Cássio Araújo, diretamente do Eu que Ceará, agradeço. de Redenção. E fica o convite, então, para quem não assistiu Olha, ainda, procura no YouTube Rita de Redenção e Doce Amargo Infinito. Só um minutinho, eu quero dizer uma coisa, com muito orgulho. Por Redenção favor. foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Olha aí. Isso é... Depois de um ano foi que foi no Ceará todo, e depois foi aqui no Brasil a Lei Áurea. Muito bem. Parabéns. Então, Cássio Araújo, muito obrigado. E você que está nos assistindo, continue aí, que depois do intervalo tem mais Movimento Empresarial. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Pois é, Rogério, nós fizemos a entrevista com essas 2 pessoas que têm ideias muito inovadoras e muito criativas. E a gente vê o quanto a criatividade é uma habilidade necessária no mundo dos negócios, na nossa vida hoje, no mercado, para que a gente possa criar, desenvolver e ser destaque naquilo que a gente faz. Nós trouxemos 2 exemplos disso, o Felipe da Sala do Empreendedor, o articulador da Sala do Empreendedor, que traz essa possibilidade de participar deste concurso
convida os empreendedores criativos e inovadores para participar gratuitamente desse concurso. Então é só você se inscrever para que você possa ter destaque naquilo que tu faz. Mesmo muitas vezes, né, Rogério, quando a gente se inscreve nesses concursos, mesmo que não ganhe, mas o fato de estar participando, de estar demonstrando o produto, de perceber que existe a oportunidade da gente demonstrar aquilo que a gente faz com muito carinho, com muito amor. E também no caso do Cássio, né, Rogério, que ele fez um vídeo com muito carinho, Rita de Redenção, que foi premiado e foi realizado aqui no Brasil e também na Itália. A gente viu imagens incríveis. Então, se você também quer saber mais sobre esse filme Rita de Redenção e a história da Santa Rita de Cássia, entra no YouTube, busca, porque está imperdível, está maravilhoso. Foi um trabalho feito com muita responsabilidade, com muita atenção, com histórias verídicas, com informações reais. E também o outro filme que o Cássio fez, referente ao Doce Amargo Infinito, que é uma produção muito inspiradora, que emociona muito, que traz justamente essa reflexão, e a reflexão individual, apesar de ter um foco específico, né, Rogério? Nós estamos gravando esse final do programa Movimento Empresarial aqui no Parque da Redenção, o Parque Farroupilha, aqui na região central de Porto Alegre, num dia ensolarado. Por quê? Porque quando a gente sai da nosso ambiente normal, quando a gente sai de algum espaço que a gente gosta de estar e que normalmente a gente está favorecendo a inovação, a gente está favorecendo o pensar diferente, a gente está favorecendo a nossa mente a se conectar de um jeito diferente. Então, isso tem a ver justamente com criatividade, com inovação, que é o concurso de empreendedores criativos e inovadores que o Felipe Tisbieri, que é o articulador da Sala do Empreendedor da Prefeitura de Porto Alegre, juntamente com a Imembuí, Porto Sol, estão promovendo. Esse concurso, que tem o apoio também do Instituto Florescer e da ADM-RS, Associação dos Administradores. Qual é a ideia? Como o Felipe trouxe, é valorizar o trabalho daquele empreendedor pequeno, do MEI, aquela pessoa que não necessariamente está fazendo algo na área de tecnologia, um aplicativo. Não, pode ser isso, mas pode também ser alguma forma diferente de fazer uma venda, de fazer um produto, de arrumar um doce, não importa, uma roupa. Tudo isso está dentro do contexto de inovação quando traz um resultado diferente, quando está fazendo alguma coisa diferente. Então, por isso, a importância desse concurso, que o Felipe Tisbieri, que esteve conosco aí conversando e trazendo para nós, que tem a ver também com a trilha dos empreendedores, que é um movimento que está dentro da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, justamente valorizando essas pessoas que trazem o empreendedorismo como uma forma de contribuir com a sociedade, com a geração de renda, de empregos. E outro lado, né, Ana Paula, que também tem totalmente a ver com a questão de criatividade e inovação, que é o Cássio Araújo. Cássio Araújo, que é um cineasta lá do Ceará. Ele é da cidade de Redenção, que fica a 1 hora de Fortaleza, mais ou menos. Ele contou para nós um pouco a história dele, na entrevista você assistiu. E nós vimos o filme inteiro, né? Nós vimos o filme Rita de Redenção, que conta justamente a paixão da cidade de Redenção por Santa Rita. A gente não tinha ideia de que existisse esse tipo de devoção no Nordeste, lá no Ceará. Eles mostram a conexão com a Santa Rita. E uma das coisas mais interessantes, Ana Paula, ele esteve lá na cidade de Cássia, lá na Itália, e conversou com o convento onde ela estava quando era viva, conversou com pessoas de lá que contaram histórias e fez justamente uma comparação com as coisas que acontecem hoje no Ceará, que acontecem hoje lá na cidade de Redenção, mostrando justamente essa conexão. Como também gera uma visibilidade para a cidade de Redenção, uma visibilidade para a comunidade lá do interior do Ceará, pelo fato de existir essa festa anual,
pelo fato de ter sido feito um filme que foi premiado em várias instâncias, em vários festivais aí. Eu não me lembro, ele falou 14 ou 15 premiações dentro do Brasil e algumas fora. Então, poxa, como é interessante quando existe esse tipo de ação. Tem que ser valorizado, porque fazer cultura, fazer arte, fazer alguma coisa de forma criativa, em qualquer lugar não é fácil. E no Brasil é mais difícil ainda. Então, quando nós conhecemos, Ana Paula conheceu inicialmente o Cássio Araújo lá no Ceará, e não tínhamos como deixar de entrevistá-lo. Realmente foi uma coisa muito bacana que foi feito. Então, quando a gente junta essas duas coisas, empreendedorismo, inovação, geração de resultado, a gente está fazendo com que, de um modo geral, uma comunidade se beneficie, pessoas se beneficiem pela iniciativa de construir algo diferente, pela iniciativa de fazer uma coisa que pode servir não apenas para sua empresa, para os seus clientes, mas, principalmente aí no caso da Rita de Redenção, o filme, para toda uma comunidade. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, sim, nós temos o canal no YouTube, o Movimento Empresarial, que tem todas as entrevistas, todos os episódios, todos os programas desde 2020, quando nós iniciamos com o Movimento Solidário Empresarial, contando histórias empreendedoras, contando histórias de superação. Então, entra lá no YouTube, no Movimento Empresarial, também adiciona a gente dentro do Instagram para ficar sabendo das novidades do programa, os entrevistados e tudo isso. E agora eu vou passar para a Ana Paula para ela fazer aquele convite que normalmente a gente tem feito no final do nosso programa, para que você que ainda não assistiu, assista o programa Para Elas. E o programa Para Elas é com quem? É com ela, com a Ana Paula. Muita gratidão, Rogério. E sim, todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui pela Rede Sul de TV, nós temos o Para Elas na TV, que sempre fala sobre assuntos referentes ao universo feminino, porque nós somos, sim, mulheres de negócio, somos empreendedoras, empresárias, profissionais, mas precisamos conversar sobre aquilo também que nos interessa de uma forma aberta, clara, com profissionais especializados em todos os assuntos que a gente vai conversar, profissionais e convidados que contam também a sua história, a sua experiência, a sua vivência referente ao tema do dia. E nós já falamos sobre famílias atípicas, sobre cabelo, sobre autocuidado, sobre liberdade financeira e muitos outros assuntos. Então fica de olho, e se por acaso você não conseguiu assistir nas quintas-feiras às 16 horas, nós também temos o YouTube. Programa Para Elas na TV. Lá tem várias entrevistas com mulheres e homens incríveis, pessoas incríveis que são convidadas para justamente compartilhar um pouco do conhecimento referente ao tema proposto no dia, Rogério. E você sabe, todas as terças-feiras, às 21h30, aqui pela Rede Sul, nós temos o nosso compromisso de trazer novidades, inovação, negócios, pessoas que fazem as coisas de um jeito diferente no programa Movimento Empresarial. Todas as terças, 21h30, nos encontramos. O programa de hoje está acabando aqui, mas você sabe, quinta-feira tem o Para Elas e na próxima terça estamos juntos novamente. Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!